bom ter você aqui conosco na lição 10 minutos. A lição dessa semana fala sobre adorando ao Senhor. Bom, já que o tema é sobre adoração ao Senhor, você pode explicar pra gente um pouquinho mais sobre o que seria essa adoração no contexto bíblico? Bem, essa questão da adoração, ela é aparentemente muito simples. Porque quando a gente fala de adoração, a gente pensa em reverência, a gente pensa que existe um ser superior e a gente se curva diante desse ser superior em submissão, em respeito, em humildade. Só que a adoração ela tem um contexto um pouco mais profundo. A gente pode observar a importância da gente ter bem claro esse conceito de adoração e como isso envolve a nossa vida, porque foi exatamente essa questão de adoração que deu início, a gente pode dizer, ao grande conflito cósmico, desde quando Lúcifer estava no céu. Ele começou a sentir inveja de Cristo no momento em que todos estavam se reunindo para adorar Cristo. E ele sentiu o desejo de ser adorado. E a partir dessa história, a gente vê que todo esse desmembramento da história humana, ela parte do princípio da adoração. Sim. Por exemplo, na questão de Adão e Eva, quando eles deram a sua lealdade para Lúcifer, na verdade, eles passaram a reverenciar Lúcifer ao invés de reverenciar a Deus, né? Depois, se a gente for passando durante toda a questão da história bíblica, a gente vê no caso de Caim e Abel, que a gente até vai retomar esse assunto um pouquinho mais para frente. Então, essa questão da adoração, eu acho que uma pergunta que é muito importante a gente fazer é o seguinte: nós temos claro quem é Deus e nós temos claro quem é o ser humano? Inclusive, essa é uma pergunta que a gente encontra aqui na segunda-feira, que diz assim, né? Um texto que de 1 João, capítulo 1, de 7 a 9, onde tem aqui, esse texto ensina sobre a natureza humana, o perdão de Deus e o poder divino em nossa vida. Então, hoje em dia, né, que nós dizemos que nós somos da época da pré-modernidade, o homem, ele se vê como centro e como referência de tudo. Então, muitas vezes, o homem, ele quer enxergar Deus de acordo com aquilo que ele acredita. Só que o que nos mostra a Bíblia e o plano de salvação? Que a natureza humana, o ser humano, ele é criatura e ele não é criador. Sim. Então, toda vez que a gente tenta colocar o ser humano no lugar de Deus, no lugar do Criador, e deixar, a gente perde essa consciência que a gente é a criatura, a gente passa a trazer problema para a nossa própria vida. E quando a gente fala sobre o perdão de Deus, o que acontece? Como seres criados, e depois do que aconteceu da queda do homem, o perdão e a misericórdia de Deus são assim a maior manifestação de um Criador, para que eles, por amor, ele pudesse novamente resgatar o que ele criou, porque nós somos objetos do amor de Deus. E nesse contexto de adoração, qual é a nossa postura diante de um Deus que se entrega, que se coloca em seu lugar por amor? Sim. Então, qual seria a nossa postura, né? E o poder divino em nossa vida? Isso também tem a ver com essa questão dessa consciência. Quem é a criatura, quem é o Criador? E que Criador também? Porque a gente pode observar... Desculpa cortar, uma coisa que eu acho até interessante a gente pensar, como que você se portaria na frente do presidente ou de um rei, né? Não vai ser da mesma forma que você trata com um amigo seu, ou com alguém, né, que você convive normalmente. Pra Deus, então, né, o que dirá, né? Não vai ser uma coisa tão, tipo, tudo bem. Ou tanto, como que pode dizer, qualquer coisa serve. Não é bem assim, né? Sim. E não porque, por exemplo, o nosso melhor para Deus vá mudar alguma característica divina. Não, porque ele não precisa disso. Mas é o reconhecimento Ele nosso, já né? Ele já é. Sim. Mas é incrível que tudo aquilo que Deus faz, como é perfeito, traz um benefício para aquele próprio que oferece. Então, quando nós temos consciência da posição de Deus como Deus, e não um Deus tirano, um Deus que requer as honras para si só porque ele precisa ser exaltado, não. É um Deus
que se entrega, como a gente já falou. E a partir do momento que a gente devolve a nossa adoração, com essa consciência que nós somos criaturas amadas, nós somos transformados por esse poder divino que a gente, como se diz, a gente convida para a nossa vida, que Deus participe da nossa vida e traga a transformação. Porque o desejo de Deus é o quê? Imprimir a sua imagem novamente na raça humana. A lição aqui, ela também fala sobre como que o povo de Israel adorava a Deus. Você pode dizer pra gente um pouquinho sobre quais eram essas formas de adoração? Sim, e interessante porque aqui nós estamos estudando a lição de Neemias e Esdras, e eles tiveram muitos motivos para se alegrar. Muitos motivos de preocupação na fase em que eles estavam planejando a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros da cidade, a reconstrução da nação. Mas eles também, tiveram essa oportunidade de, depois dos 70 anos de cativeiro, estar retornando, e a cada conquista eles tinham motivo de celebração. E essa celebração era uma celebração com pompa, no sentido de poder demonstrar aquilo que Deus tinha feito por eles. E é muito interessante porque quando a gente pensa nessa grandiosidade, a gente não encontra essa grandiosidade somente nesse momento. Essa grandiosidade de adoração a gente encontra em outras fases do período da história de Israel. E aqui até a lição comenta, no caso do rei Davi, ele morreu, mas morreu com toda a preparação para quando o templo fosse construído. E, inclusive até os cânticos e os instrumentos e o número de músicos que estariam participando, isso tudo havia sido planejado por ele. E por que isso é interessante a gente mencionar? Porque quando a gente hoje pensa no louvor, dentro dessa mentalidade pós-moderna, muitas vezes a gente pensa, poxa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, o nosso ponto de referência se encontra em nós mesmos e se torna uma questão de gosto pessoal ou aquilo que a gente chama de cultura, Quando, na verdade, essa questão da adoração, essa questão da música, tudo que a gente faz, a gente vai estar refletindo o caráter de Deus, quem Deus é, aquilo que a gente acredita que Deus é. Por isso que é importante a gente estar firmado e buscar um conhecimento, tanto teórico, mas o mais importante, buscar uma experiência de relacionamento com Deus, onde Ele possa nos influenciar para que tudo aquilo que a gente fizer em termos de adoração, seja na música, seja em qualquer área da nossa vida, a gente possa refletir a verdade do caráter de Deus. Porque qual é o objetivo de Satanás no grande conflito? Reverter o caráter, Exatamente. Então, muitas vezes, eu escutei uma frase muito impactante que eu acho importante a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente vive uma época especial da história do mundo, que diz que Satanás está preparando o mundo para recebê-lo. E Satanás vem como? Ele vem como anjo de luz, ele vem como Cristo, ou ele vem demonstrando como ele é na realidade? Vem como Cristo. Ele vem como Cristo. Então, se ele está preparando o mundo para recebê-lo, ele está preparando o mundo espiritual. Que aí você entra na questão da falsa adoração, Exatamente. Então, se nós, como cristãos, que nós temos já todo o conhecimento e toda a orientação que Deus tem nos dado, se a gente não estiver firmado nesse conhecimento e depender apenas da nossa posição como pessoa, nossa posição pessoal, gostos, nós corremos o risco de entrar facilmente nessa falsa adoração. E desvirtuar o que realmente exatamente, desvirtuar o caráter de Deus e acabar assim, pondo em risco até a nossa salvação. Sim. Bom, já que a gente está falando bastante sim sobre adoração, como que você acha que essa questão da adoração pode ser aplicada para nossa vida? É como a gente comentou, que a adoração é tudo. Então, eu acho que a adoração é uma coisa que a gente deve respirar. Logo assim que a gente acorda, a primeira coisa, já reconhecer que nós estamos abrindo nossos olhos porque o Deus Criador, o Deus amoroso que a gente tem lá no céu, nos concedeu essa graça. E que a gente possa, assim, colocar a nossa vida, confiar a nossa vida nas mãos desse Deus Criador e que as informações e o cuidado de Deus que Ele teve através da orientação dos seus escritos sagrados na Bíblia, das orientações que a gente recebe da irmã White para essa época em que nós vivemos de final de tempo, que isso possa assim, ser a base do nosso conhecimento
e a nossa experiência pessoal com Cristo possa nos levar cada vez mais próximos a Ele, para enfim nós podermos estar eternamente louvando e adorando o nosso maravilhoso Deus. Amém. Muito obrigada. Isso aqui foi só um tantinho do que a lição, um tantinho bem valioso que a gente tem na lição dessa semana. Nosso desejo é que você tenha gostado e que essa mensagem agregue para você e para que você tenha cada dia mais uma experiência mais profunda com Deus. Bom, se você gostou desse vídeo, manda para algum amigo que você fala, não, acho que esse cara vai gostar. Manda para ele. E semana que vem a gente também vai ter a lição 11, que fala sobre o tema sobre a apostasia do povo. A gente te espera lá.